Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, eu sou professor de japonês aqui nesse canal e eu estou fazendo uma coisa bem interessante, muito assim, bondosa. Estou dando um curso gratuitamente de japonês do básico ao avançado. Só que ele vai ter algumas características, né? Ele vai ficar aqui no YouTube e ele é perecível. Eu vou colocar as aulas, mas conforme eu for colocando as aulas, eu também vou tirando, né? Olha. Vamos deixar um número determinado de aulas, né? Eu falei que toda semana ia tirar, mas eu tô quase mudando de ideia, tá certo? Talvez eu deixe umas 4, 5 aulas disponíveis, mas só 5. Aí eu vou colocando uma, tirando outra, colocando uma, tirando outra, tá? Sempre 5. Então não perde, não perde. O que você precisa fazer para conseguir acompanhar esse curso? Você precisa fazer isso daqui, ó. Dá um like, porque é uma coisa que eu tô fazendo de graça para vocês, tá certo? Eu preciso dar uma força, se inscrever para ativar as notificações e não perder, tá certo? Certo? Se inscreve e ativa as notificações, porque aí toda semana vai ter uma aula nova, mas toda semana também vai sair uma aula. Vai entrar uma, sai outra, entrar uma, sai outra. Conteúdo perecível de japonês você pode aprender na faixa. Se você tem paciência e não tem grana, aqui é o lugar certo para você aprender japonês, tá certo? Agora, se você quiser acelerar o seu progresso, quiser aprender de uma maneira mais rápida, mais efetiva, com acompanhamento mais de perto, alguém te motiva, tudo bem, eu posso fazer isso por você. Você clica nos links da descrição do vídeo e você me procura lá, ver todas as maneiras que eu posso te ajudar, eu te possibilito para que você possa aprender o japonês e destravar o japonês de vez, tá certo? Mas hoje nós vamos para a aula número 4 desse curso nível iniciante ainda, tá certo? Eu vou passar a minha vinheta, nós vamos para o nosso editor de texto e vamos aprender muitas coisas interessantes. Entre eles, as horas e as 4 conjugações principais do japonês. Tá entendido? Quer vir comigo? Então venha me unir com gozo de plantão, mas depois da vinheta. Estou eu aqui no cantinho de cima e nós já vemos uma tabela aqui embaixo, tabela de horas, né? Antes de tudo que eu preciso falar para vocês é que horas nós falamos de e minutos nós falamos, depende, né? Pum, pum, né? Ou pum ou rum, né? Então depende. Por isso que tem essa tabela aqui com as principais horas, né? Então vamos lá, ó. Nós vemos aqui, tem que só tem isso aqui, ó. Difícil de controlar isso, né? Itide, nide, sande, e assim por diante, né? Essas aqui são das horas, né? Das horas. Itide, nide, sande, até junide. Junide é 12 horas, ou é meia-noite ou é meio-dia, tá? Itide, né? Pode continuar? Pode. Tem japonês que fala Juyoji, Jugoji, que é 3 horas da tarde. Fala também, né? Mas essa é a sequência, tá? Só colocar o di no final, depois do número. Tem alguns números, por exemplo, 4, né? Não é Yonji, com N, né? Cai o N, fica Yonji, tá certo? O 9 não é Kyuji, é Kuji, Kuji, né? Dá uma macetadinha nele, assim, né? Alguma coisa sai, né? Não é Kyuji, é Kuji, tá certo? O resto está tudo certo, né? Agora, coisa que complica um pouco, deixa eu me mudar de lugar aqui. Deixa eu me mudar de lugar aqui. Então, isso, vamos mudar de lugar para cá para não atrapalhar. Muito bem, né? Coisa que complica quando é aqui, ó. Quando é nos minutos, né? Aí nós temos que gravar, tá certo? É pum ou rum os minutos, né? Então o 1 é ipum, o 2 é nihun, o 3 é sanpum, o 4 é yonhun, o 5 é gohun, o 6 é ropun, nanahun, hapun, kyuhun, e assim, jupun, e assim por diante, né? Juhapun, como está aqui, nijiropun. E no 30 é sanjupun,
ou han, meia, né? 3:30. 8시 30분. 8:30. 8:46. 8시 46분. 10:35. 10시 35분. E assim por diante. Mais um aí. 7:02. 7시 2분. 7시 22분. 7:22. E assim por diante, tá? Meu Nihongo de plantão. Essa tabela aqui é muito importante. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar você tirar um print aqui, ó. Ó, eu vou fazer o seguinte. Em 3 segundos, eu vou desaparecer por 3 segundos. Deixa aqui. Vou desaparecer por 3 segundos a minha câmera para você tirar um print da tela, tá? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Bem, se printou, printou. Se não printou, não printa mais. Agora nós vamos prosseguir. Eu vou voltar aqui para o meu lugar de sempre, porque eu gosto de ficar desse lado de cá. Opa, opa! Eu desafiei as leis da física, passei os limites da velocidade. Aqui nós temos uma expressão, uma maneira de perguntar as aulas, né? Nandi desu ka? Nandi desu ka? É você perguntando as aulas, né? Primeiro exemplo. Ima nandi desu ka? Ima é agora. Ima nandi desu ka? Que hora é agora? Eu coloquei um exemplo aqui, né? Esse exemplo, 11:56. Como que fala isso? 11時56分です。11時56分です。Ok? Tem mais alguns exemplos aqui, ó. Nihon wa ima nandi desu ka? No Japão, é Nihon wa. Nihon é o tópico, Japão é o tópico, né? Ima é agora, nandi desu ka? Então, que horas é agora no Japão? Que horas é agora no Japão? Aí ela tem aqui, ó, Gozen 9:30 desu. Gozen é antes do meio-dia. Da meia-noite até o meio-dia se fala Gozen. Do meio-dia e 1 até 11:59, até meia-noite, não sei, se fala Gogo. Gozen é da meia-noite até meio-dia, Gogo é do meio-dia até meia-noite. O período da tarde para a noitinha é Gogo e o período da madrugada para amanhã é Gozen. Gozen 9:30 desu. Ou seja, 9:30 da manhã, antes do meio-dia, no Japão. E no Brasil? Nadido wa ima nanji desu ka? Que horas é agora no Brasil? Gogo 8:28 desu. Gogo 8:28 desu. Ou seja, 8:28 depois da meia-noite. Ou seja, é 8:28 da noite. Correto? Entendido? Então, nós aprendemos de maneira simples as horas. É claro que precisa exercitar, precisa falar os horários diferentes, mas com a tabelinha lá em cima que você printou, você consegue a maioria das horas, né? Tá tudo ali, você vai olhando aquela tabela, vai treinando as horas e tá tudo certo. Agora tem aqui uma coisa bem interessante, que a gente ensina logo no começo, para quem está aprendendo japonês, que são os dias da semana, tá certo? Grava aí, eu vou falar 2 vezes cada um, mas grava aí. Getsuyobi, segunda-feira. Kaiobi, terça-feira. Suyobi, quarta-feira. Mokuyobi, quinta-feira. Kinyobi, sexta-feira. Doyobi, sábado. Nichiyobi, domingo. Getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi. O yobi é tudo igual, né? Então, Getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, né? Getsuyobi, Kaiobi, Suyobi e assim por diante. Getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi. Tá? Getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi. Getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi. Pronto, gravou. Só gravar isso. Porque o yobi do final é tudo igual. É que nem você gravar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi. Ok, tá gravado. Ser inteligente e tem a capacidade de gravar, né? Muito bem. Tem, né? Tem? Claro que tem. Tá pensando que, né? Alguns exemplos, então. Ashita wa nanyobi desu ka? Ashita wa nanyobi desu ka? Nanyobi é que dia que é amanhã,
né? Ashita é amanhã, ashita wa nan yobi desu ka? Amanhã que dia da semana é, né? Que dia da semana é? Aí, pode falar, né? Nichoubi desu é domingo. Kinyobi desu é sexta-feira. E assim por diante, né? Mais alguns exemplos aqui. Isso aqui está me incomodando um pouco, mas eu vou fazer o seguinte. Pronto, agora sim, né? Entendi o que aconteceu. Agora sim, está tudo certo. Texto A não obedeça. Esse texto é teste mesmo, né? Texto A não obedeça. Que dia que é o teste? Lembrando que quando a gente coloca o K, essa partícula K no final, a gente está perguntando para a pessoa em japonês. No japonês se coloca esse K no final para identificar ou para transmitir para outra pessoa que nós estamos fazendo uma pergunta. Isso na maneira mais formal. É que nem do Brasil, que também precisa mudar um pouco a entonação? Precisa, né? Texto A, não obedeço cá, não obedeço cá, né? O próximo exemplo vai ficar bem tranquilo, né? Caixa no yasumi wa não obedeço cá. Caixa no yasumi wa não obedeço cá. Caixa é empresa, yasumi é folga, né? Então, quando que é, que dia que é a folga da empresa? Aí tem uma resposta que eu coloquei, né? Doyobi to Nichiobi desu. Doyobi to Nichiobi desu. É sábado e domingo, tá certo? Então, desu ka no final, né? Nanyobi desu ka? Viu a entonação? Kaisha no yasumi wa nanyobi desu ka? Texto wa nanyobi desu ka? Então, dessa maneira, é a maneira correta, a entonação correta para nós fazermos a pergunta. Aí nós temos aqui, ó, mais uma, como se diz, estrutura gramatical, né? E essa daqui, ó, é uma hora de partida e uma hora de fechamento, de término, né? Nandi kara, nandi made desu. Então, como que nós podemos usar isso? Deixa eu beber um pouquinho minha água aqui. Vamos lá para os exemplos, que os exemplos nos elucidam muito as coisas. Deixa as coisas bem claras. Kaisha wa nandi kara nandi made desu ka? Kaisha wa nandi kara nandi made desu ka? Caixa é empresa, né? Caixa. Nandi kara, a partir de que horas? Nandi made, até que horas? Desu ka? Pergunta. A empresa é de que horas até que horas? Caixa wa nandi kara nandi made desu ka? Kara é partida, made é até. Kara é desde, ou seja, nandi kara, desde que horas? Nandi made, até que horas? Então, nós estamos perguntando a empresa é de que horas até que horas? Ou funciona de que horas até que horas? Tá certo que o verbo funcionar ou está aberto não está aqui, mas o japonês subentende muito bem isso daqui. Vamos ver aqui, ó. Gozen 8時から午後5時までです。Gozen, antes do meio-dia, né? Gozen 8時から, ou seja, 8 horas da manhã. Gogo 5時までです. Ou seja, 5 horas da tarde. Das 8 da manhã, 5 da tarde, horário comercial. Então, é nesse horário que a fábrica funciona, ou seja, a partir das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Mais um exemplo aqui, ó. Jugyo wa 8時半から9時20分までです。Jugyo é aula, né? Jugyo wa 8時半から8 e meia, a partir das 8 e meia, 9時20分までです。Até as 9h20. Jugyo wa 8時半から9時20分までです。A aula é a partir das 8 e meia e até as 9h20. E como que nós falamos o número de telefone em japonês, né? Número de telefone, olha só. Denwabango. Denwabango é número de telefone. Denwa é telefone. Bango é número. Denwabango, número de telefone. Gakko no denwabango wa nanban desu ka? Que número? A gente pergunta namba, né? Você viu que lá em cima nós perguntamos nandi. Mais em cima nós perguntamos nanyobi.
Então, a gente coloca um nan, yob, que dia da semana. Nan, de que horas. E aqui embaixo, namban, que número. Que número, né? Bango é número. Namban é que número. Gakko é escola. Gakko é escola. E o número da escola, ou nós estamos perguntando qual é o número do telefone da escola, né? Gakko no denwa bango wa nanban desu ka? Gakko no denwa bango wa nanban desu ka? Né? Essa é a frase que nós lemos. Aí tem os números aqui, ó. O japonês fala número um por um, né? 0276527665. O japonês fala 02765 27665. Deixa eu falar de novo. 027665 certo? 027665 Esse é o número. O japonês fala assim o número do telefone. Ok? Mais uma estrutura gramatical. Tem tanta coisa nessa aula, tem tanta coisa nessa aula. Se eu não correr, você já vai embora na metade. Mas não vai não, fica até o final, porque no final tem as conjugações, as 4 conjugações básicas do japonês. Nandi kara nandi made, e aqui tem doshi, né? Doshi. Então, nandi kara nandi made, doshi, então, de que horas até que horas você vai fazer alguma coisa? Doshi é verbo, né? Lembrando que no japonês o verbo vem por último na frase. Na gramática japonesa o verbo vem por último na frase. Então, se liga só no exemplo. Me acompanhe. Suzuki-san wa konban nandi kara nandi made benkyou shimasu ka? Suzuki-san wa, Suzuki-san é o nome da pessoa. Konban, esta noite. Nandi kara, a partir de que horas? Nandi made, até que horas? Benkyou, estudo. Shimasu ka, vai estudar. Ou seja, de que horas até que horas você, ou o senhor Suzuki, vai estudar essa noite? Então, essa noite você vai estudar japonês, né? Qual é a sua programação? De que horas até que horas você vai fazer isso? Foi isso que quis se perguntar aqui nessa frase. Suzuki-san wa konban, essa noite. Nandi kara nandi made benkyou shimasu ka? Que hora que você vai estudar? Então, ele falou aqui, ó. 7時から8時半までです。Por 1h30 ele vai estudar, né? 7時から a partir das 7 horas, 8時半まで até as 8h30. Correto? Fechado? Muito simples, né? Agora nós vamos ver essa estrutura que tem o horário, mais a partícula ni, tá? Sempre que tem horário, a partícula é a ni, tá? Usa a partícula ni. E alguma coisa que você realiza, porque isso aqui é verbo. Só que esse verbo, ele vai para a forma polida. Ou a gente, como a gente costuma falar, a forma mas. Está escrito aqui, ó, mas que, né? Então, o verbo vai para a forma polida, ou a forma mas. Tem uma dica para nós transformarmos o verbo na forma de dicionário para a forma mas. Por quê? Porque na forma de dicionário, quando você vai lá no dicionário, você vai achar os verbos assim dessa maneira, tudo terminado em ru, em ku, em su, em yu. Não vai achar os verbos terminados em mas. Não vai. Assim, né? Terminado com mas. Você não vai achar. Então, nós precisamos transformar os verbos na forma de dicionário para a forma mas. Tem duas maneiras, tem duas maneiras. E é importante saber qual das duas, porque essas duas maneiras é um divisor de águas. Se for de uma maneira, os verbos são de um grupo. Se for de outra maneira, os verbos são de outro grupo. Tá certo? Não precisa saber qual grupo que é, como que é a conjugação desses grupos, não. Mas precisa saber que existem duas maneiras de transformar o verbo na forma de dicionário, da forma de dicionário para a forma mas. A primeira, nós simplesmente tiramos a última sílaba, vou até colocar numa cor diferente aqui, ó, e colocamos o mas, tá? Simplesmente tiramos a última sílaba e colocamos o mas. Okiru, okimasu. Tirou a última sílaba e tocamos para o mas. Essa é a maneira mais fácil, tá? Uma outra maneira é nós pegarmos a última sílaba, ru,
transformar na mesma família com o final i. Então, a família do ru é rarirureru, rarirureru, uru, né? Transformamos na mesma família com o final ri. Então, com o final i. Então, é ri. Hashiru, hashiri, e depois colocamos o mas. Então, aqui, ó, nós transformamos a última sílaba e depois colocamos o mas. Essa é a segunda maneira, tá? Então, existem essas duas maneiras. Por exemplo, sagaço, que é verbo procurar. Sagamaço, tiramos o su e colocamos o maço? Não, não. É sagashimasu. A gente pega o su, transforma em shi, a mesma família com o final i, e colocamos o maço. Então, é essa maneira de baixo aqui, tá certo? Existem essas duas maneiras. Como que a gente verifica qual das duas maneiras é? A gente testa no Google, por enquanto, tá? Por enquanto, a gente testa no Google e vê qual das duas que é. Mas existem essas duas maneiras. Dependendo da maneira que é do grupo 1 ou do grupo 2 o verbo, tá bom? Ok? Isso é bem importante, mas nesse curso ainda você vai ver mais para frente uma aula ainda mais detalhada, como a gente faz a divisão dos verbos, como a gente classifica os verbos, como a gente conjuga os verbos. Mas por enquanto eu quero que você saiba isso. Existem duas maneiras de transformar o verbo na forma de dicionário para a forma mas. Ou arranca a última sílaba e coloca o mas, ou transforma a última sílaba com o final i e coloca o mas depois. Ok? Tenta uma dessas duas está certa. Nós temos alguns exemplos aqui, olha só. Nakamura-san wa mainichi 6 ni okimasu. Nakamura-san wa mainichi 6 ni, olha só, 6 ni, a hora mais a partícula ni. Não precisa pensar, não. Sempre essa, tá? 6 ni okimasu, ou seja, okiro é levantar. Okimasu é o verbo levantar na forma polida, na forma mas. Ou seja, o senhor Nakamura, mainichi é todos os dias, acorda todos os dias às 6 horas. Né? Nakamura-san wa mainichi todos os dias, 6 ni okimasu, acorda às 6 horas. Mais um exemplo aqui. Hayashi-san wa konban 10 ni nemasu. Mais uma vez. Jude, horário, mas a partícula ni. Não pensa muito não, é sempre ela. Ni nemasu. Hayashi-san wa konban 10 ni nemasu. Konban é esta noite, Hayashi-san é o nome da pessoa. O senhor Hayashi vai dormir hoje às 10 horas. Hayashi-san wa konban 10 ni nemasu. Certo? Então aqui é a forma massa, é a forma do presente e do futuro numa forma mais polida. Se a gente quisesse pegar essa forma polida e transformar ele para o passado, como que a gente faz? É justamente isso que nós vamos ver aqui, ó. Doshi no kakoke. Kakoke é a forma do passado, tá certo? Então, masu é presente ou futuro, depende do contexto. Como que a gente coloca isso no passado? Masu fica mashita, tá? Masu, mashita. Então, vamos lá. Maria-san wa kino no ban 9 時半に寝ました. Maria-san wa, então, Maria, né? Senhora Maria, kino, ontem, kino no ban, a noite de ontem, 9 時半, 9h30, ni, sempre a partícula ni quando envolve horário, nemashita, nemashita. Nemasu é no presente, nemashita é no passado. Nemasu é no presente e no futuro, nemashita é no passado. Então, ela dormiu ontem às 9h30 da noite. Mais um exemplo. Kim-san wa, Kim é o nome dele, tá? Kim-san wa ototoi, antes de ontem, 7 時から9時まで勉強しました. 7 時から9時まで, das 7 às 9, 勉強しました. Ele estudou. Não é 勉強します. É se ele estava estudando ou estudaria a partir de agora. Mas como é no passado, 勉強しました. Então, terminado em está ou mashita é o verbo na forma polida no passado. Tá certo? Então, aprendemos a colocar no passado. Se o verbo está na forma masu, não tem diferenciação.
o masu vira mashita. Nemasu é nemashita, tabemasu é tabemashita, okimasu é okimashita. É simples assim quando está na forma masu. O difícil é transformar para a forma masu. Nós vimos as duas maneiras, tem as duas maneiras diferentes. Mas uma vez que está na forma masu, é tranquilo, tá? Então é tranquilo que nós vamos agora para a forma negativa, tá? Isso em japonês é hiteki, forma negativa, tá? Forma negativa do verbo na forma polida, na forma masu. Então é masen. A gente troca o masu pelo masen. Então, tabemasu, tabemasen. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Suzuki-san wa doyobi ni hatarakimasen. Suzuki-san wa doyobi ni hatarakimasen. Suzuki-san é o nome da pessoa. Doyobi, nós vimos, é sábado, né? Como é um tempo, a partícula é ni. Hataraku é o hatarakimasu, é o verbo trabalhar. Hatarakimasen é não trabalhar. Então, o senhor Suzuki não trabalha aos sábados. Suzuki-san wa doyobi ni hatarakimasen. Mais um exemplo. Kono mise wa nichiyoubi ni yasumimasen. Kono mise. Mise é loja, tá? Kono mise, esta loja. Nichiyoubi é domingo. Yasumimasu é descansar, folgar. Yasumimasen é não folgar, não descansar. Portanto, essa loja não folga aos domingos, né? Yasumimasu, yasumimasen, na negativa. Correto? Está acompanhando o raciocínio? Nós vimos na forma masu, na forma passada e na forma negativa. Na forma passada, a gente troca o masu por mashita. Na forma negativa, a gente troca o masu por masen. E agora, quando a gente ajuda os dois, a forma passada e o negativo, quando a gente quer dizer que não fez alguma coisa. Aí, primeiro, isso é regra básica, tá? Regra básica. Primeiro, a ideia negativa, depois a ideia do passado. Tá? Primeiro a ideia negativa, depois a ideia do passado. Isso em toda a conjugação verbal. Se vai juntar as duas, o passado e o negativo, primeiro o negativo, depois o passado. Ok? Como é que fica? A gente viu que é só trocar o masu pelo masen para ficar no negativo, que essa é a primeira ideia. E depois a gente coloca esse termo aqui, ó, desta. Desta. Aí, esse termo dá a ideia do passado. Vamos ver como fica na prática. Watashi wa kino benkyou shimasen deshita. Watashi wa sou eu. Kino é ontem. Benkyou é estudo. Shimasen, não fiz. Ou não faço. Deshita, no passado. Então, não faço no passado é não fiz. Tá certo? Não faço no passado é não fiz. E aqui nós temos um outro exemplo. Cadê? Ela está sem. Vamos colocar as coisas aqui, né? Não é aqui. Está tudo de uma vez só. Para ser mais rápido. Pronto. Isso aqui não se lê assim. Ai, ai. Remover. Mas isso aqui é o totoi, né? Inclusive, totoi até numa hora dessa, é melhor escrever em hiragana mesmo, né? Kare wa ototoi nemasen deshita. Kare wa ototoi nemasen deshita. Kare é ele. Ototoi é antes de ontem. Neru ou nemasu é o verbo dormir. Nemasen é não dormir. Deshita no passado. Nemasu é dormir. Nemasen é não dormir. Deshita no passado, não dormiu. Ou seja, ele não dormiu antes de ontem. Kare wa ototoi nemasen deshita. Ok? Ô louco, nós vimos tantas coisas hoje, meus nihongos de plantão, tantas coisas, meia hora de aula. Acha que eu não mereço isso aqui? Um like, um inscreva-se no canal e as notificações. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou até colocar aqui. Porque, como eu já disse, essas aulas são perecíveis. Elas vão sair do ar, não vão ficar o tempo todo no ar.
De tempos em tempos eu vou trocando as aulas, né? Vou trocando as aulas. Elas não vão ficar para sempre. Então você precisa ativar as notificações, porque senão você perde as aulas, você perde o fio da meada. E hoje nós vimos tanta coisa, nós vimos as 4 conjugações principais do japonês, né? Que é o presente e futuro normal, é o passado, é o negativo e o negativo no passado. São 4, né? Presente e futuro, passado, o negativo e o passado negativo, correto? Além disso, nós vimos como que fala horas, como que fala os dias da semana, nós vimos como é que fala os minutos também, né? As horas, os minutos. Nós vimos tudo isso numa aula de 30 minutos. Isso é muito bom. Pode assistir quantas vezes você quiser essa aula, desde que ele esteja ainda no ar. Um dia eu vou tirar, tá certo? Mas eu faço isso porque é a maneira que eu encontrei de poder ajudar vocês e também ser ajudado. Agora, se você quer aprender mais rápido, quer ter um acompanhamento, quer ter um suporte para aprender o japonês de uma maneira que caiba no seu bolso, porque isso é muito importante, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, você acessa lá e vai ver as maneiras que eu posso disponibilizar para você aprender o japonês, tá certo? Clica lá, te vejo do outro lado. Muito obrigado por ter assistido, continue nos acompanhando. Na próxima vez nós vamos ver a aula 5 desse curso aqui gratuito na faixa de japonês. E ninguém faz isso, hein? Ninguém faz isso. Quero ver alguém fazer isso, tá certo? Tudo bem? Fiquem com Deus e mata né! O que eu faço agora? Vinheta.